as duas competições e aquilo que vem sendo ao longo do Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvidas que eu já ficarei muito satisfeito. O resultado, uma consequência, mas muito em razão do que será entregue e deixado no campo amanhã. Como o professor falou, é uma equipe muito difícil, né, de ser batido, o Atlético. Tem uma maneira de jogar, sabe, né, o que eles querem. Dificultou muito a nossa vida, principalmente no Maracanã, onde se fecharam bem. Mas mesmo assim, conseguimos criar, conseguimos ter chances. E aquele dia não fomos capazes de fazer o gol, né? Então, a gente vai ter que ter a mesma paciência. Apesar de ser um jogo diferente, a gente também não sabe, né, como eles vão vir jogando, se é no mesmo esquema, se é em outro estilo de jogo. Mas sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos já essa experiência de como eles podem vir, então a gente sabe, a gente treinou e a gente está preparado para qualquer situação que apareça no jogo. Saindo na frente, tomamos um gol, a gente tem que manter a calma e manter o nosso plano, que a gente tem tudo para fazer uma grande partida. Obrigado. As duas últimas, por favor, pode ir. Dorival, Everton, aqui, por favor. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Boa noite para os dois. Queria tocar num assunto sobre redenções, e aí duas situações, dois jogadores. Para o Everton, queria que você comentasse sobre o João, que ano passado, numa situação até oposta, assistiu à final da arquibancada, um jogador que perdeu espaço de tal forma que não estava em campo e hoje é um titular absoluto no Maracanã. Quando a foto dele aparece no telão, é um dos mais ovacionados pela torcida. No mesmo tema, mas com outro jogador, queria que o Dorival comentasse a situação do Léo Pereira, que na chegada do Dorival era talvez o mais criticado do elenco do Flamengo. E se voltássemos no tempo, acho que pouca gente imaginaria o Léo Pereira formando uma dupla de zaga ao lado do Davi Luiz numa final de Libertadores. Queria então que vocês pudessem comentar as redenções desses dois personagens. Boa noite. Boa noite. Acho que o esporte proporciona isso, né? O futebol tem suas reviravoltas. O João, que apareceu, né, 2020, se eu não me engano, né, 2020, teve o ano passado a primeira oportunidade, novo ainda, acabou ficando fora de uma final que foi trabalhando, né, para chegar lá, e isso já aconteceu comigo, de ficar fora de jogos importantes, mas ele nunca deixou de trabalhar, continuou se empenhando muito, e hoje é um jogador muito importante para nós. É uma revelação do futebol brasileiro, tem muito potencial para crescer, para se tornar ainda mais importante no Flamengo e está virando uma opção para a seleção brasileira mais para frente. Então, isso que nos motiva a estar sempre fazendo o nosso melhor, né? Porque a gente sabe que quem tá de fora está buscando a sua oportunidade, e isso deixa a nossa equipe mais forte, e espero que o Joãozinho possa aproveitar essa final e nos ajude muito ali no campo, roubando bola, fazendo o seu melhor. E, se Deus quiser, a gente possa sair feliz e comemorar junto amanhã, depois do jogo. É isso, Joãozinho, o João Gomes, peça importantíssima no Flamengo. Caiu nas graças da torcida, assim como esse aí, o Gabigol. Imagens ao vivo para você. Foi assim, primeiro chegou o Dorival Júnior e o Everton Ribeiro, fizeram reconhecimento, foram para a coletiva e agora todo o elenco do Flamengo dá uma olhada aí no Monumental para já sentir o clima. Olha, ele falou 3 da tarde, é o horário de Guayaquil, não se confunda. O Dorival falou 3 da tarde. 5 da tarde, horário de Brasília, então um pouco mais de 18 horas para a bola rolar para a grande decisão da Conmebol Libertadores. André, a gente viu a coletiva aí, o Everton Ribeiro falando que parece que demorou um ano para chegar a essa decisão, o Dorival falando que é o grande momento da carreira, e é mesmo, ele tem 2 Copas do Brasil, por exemplo, mas é outro nível, né? Vamos combinar. E então, realmente, é um momento que todo profissional do futebol sonha. Não é um jogo qualquer, longe disso, André. Não é, claro que não é.
E deu para ver, especialmente nas palavras, nas declarações do Dorival, um tom ainda mais solene do que realmente ele usa, em geral, nas suas entrevistas coletivas. O Dorival é um cara que se expressa muito bem, ele gosta de dar respostas elaboradas, mas quem acompanha o trabalho dele, o fã de esportes que acompanha o Flamengo de perto, percebeu que ele mostra que a ocasião, por intermédio das suas respostas, é de fato o principal momento da temporada e não tem como ser diferente. Embora, Edu, na correção de rumo que essa comissão técnica foi contratada para fazer na temporada do Flamengo, vale a pena a gente lembrar que quando a comissão técnica do Paulo Souza foi dispensada e o Dorival chegou, a gente não tinha convicção que o Flamengo teria um fim de temporada como está apresentando, já campeão da Copa do Brasil e finalista da Libertadores. Ele deixa o Ceará sonhando com isso, e aconteceu. O primeiro objetivo em relação à Libertadores era se classificar para a final. Agora, para um time como o Flamengo, estar na final e não vencer o troféu, evidentemente não é agradável. A gente não pode esquecer nunca. Chegar à final da Copa Libertadores é um tremendo sucesso. Já é uma vitória. Mas, pela forma como as coisas são enxergadas no Brasil, especialmente num clube como o Flamengo, chegar e não ganhar faz para muita gente a coisa parecer que era melhor não ter chegado. Então, dá para perceber o time do Flamengo, de certa maneira, tenso, e é assim que uma equipe precisa estar mesmo na véspera de uma decisão, mas o Flamengo se comporta, entende o jogo, sabe que é o favorito por causa do seu potencial e da comparação direta com o seu adversário. Tecnicamente não há questão, não há dúvida. O Flamengo é o melhor time. E é difícil falar de renovação nesse momento antes da bola rolar. Mas vamos lá, vamos para o intervalo rápido. Daqui a pouquinho tem linha de passe especial, direto de Guayaquil. Todos os integrantes do Linha de Passe, a partir das 9 da noite, intervalo rápido no Sport Center. A gente já volta com mais da super decisão da Libertadores. Até já!
Bom Sport Center, destaque para a finalíssima da Conmebol Libertadores 2022. Olha o Vidal aí, vamos lá com os Pedros, Pedro Henrique Torre, Pedro Ivo Almeida, falando ao vivo do palco da grande decisão. Fala, Pedrão. Fala, Edu, tudo bem? Um abraço para você mais uma vez, abraço ao André, também abraço ao xará Pedro Ivo. A gente agora há pouquinho acompanhou a coletiva do Flamengo, né? A coletiva véspera de decisão. Dorival Júnior e o capitão Everton Ribeiro, pela terceira vez em 4 anos, é o capitão do Flamengo em uma decisão de Libertadores. A gente pôde notar, Pedro, um Flamengo mais sóbrio, mais concentrado, muito ciente de que vem por aí uma decisão de Libertadores pela frente, está bem experiente, sabe que qualquer passo tem que ser bem calculado na véspera de uma final da maior competição das Américas. Não tem muito para onde correr, não é isso? Tudo bem, Xará? Boa noite a você, aos companheiros do estúdio, Sport Center, fã de esporte. E eu vou tentar pincelar rapidamente alguns pontos que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, sim, esse Flamengo muito concentrado. Um Flamengo respeitando muito o Atlético e principalmente a figura do Filipão. Dorival cita muitas vezes o Filipão, muito respeito ao Filipão. Sobre o futuro, uma questão que está no ar desde as últimas semanas, depois do final de Copa do Brasil. Dorival tentou dar uma miguelada ali, podemos dizer, de que não pense em 2023. É muito difícil imaginar. Tudo bem, o discurso dele a gente respeita, claro, está focado na final de amanhã, que ele não pensa em 2023. Todo mundo pensa em 2023, ele diz que nem conseguiu parar para pensar. Me chama a atenção muito quando ele fala de tem que ter uma grande atuação. Admite que não foi tão bem, já tinha feito isso contra o Corinthians, fala muito em grande atuação, que não se administra o resultado, mas um Flamengo que sim, que vai buscar uma grande atuação, que não vem talvez alguns jogos dentro de um cenário de confrontos decisivos. Por fim, a gente fazia uma pergunta no início da coletiva, ele admite, a maior parte dos jogadores recuperado, não verbaliza que o Vidal não esteja recuperado, mas coloca o Vidal, como você gosta de brincar, num potinho separado. Vidal não está 100%. Vidal vai para o jogo, Vidal está à disposição, Vidal deve começar no banco de reserva como opção, mas o Vidal também se recuperou nos últimos dias de uma lesão, vem se recuperando. Ele fala claramente, ele separa todos os outros jogadores recuperados, que a situação é melhor do que como era contra o Corinthians, ele atribui talvez até uma queda de rendimento contra o Corinthians por isso, mas diz que agora estão quase todos recuperados, e aí fala do Vidal. Então, um Vidal longe de 100%, à disposição, um Dorival que não quer falar sobre futuro, um Dorival que quer sim uma grande exibição, e um Dorival que respeita muito o treinador do outro lado, Luiz Felipe Scolari. A gente pode até ver o Vidal no treinamento aberto que o Flamengo teve hoje à tarde no Jorge Capel, com uma bandagenzinha ainda ali naquela perna direita. Talvez até aquela postagem da Fênix está de volta, uma autoafirmação tentando se motivar, na verdade, para essa partida de amanhã, porque ele voltou para o Brasil, voltou para o futebol sul-americano, não para o Brasil exatamente. Sonhando, né? Tentando sonhar com essa final de Libertadores, quer jogar uns minutinhos aqui amanhã de qualquer maneira. Você pode acompanhar a transmissão aqui na ESPN, Edu. Tá aí, valeu. Eu agradeço aos Pedros. Daqui a pouquinho tem linha de passe e o Pedro Ivo Almeida falando com o nosso Paulo Andrade ao vivo de Guayaquil. 9 da noite, então, linha de passe. Gostei daquela foto, todo mundo junto.